a missão do Seminário Martin Bucer e depois fazer uma pequena sustentação dessa missão naquilo, começando com a natureza do nosso Deus. E eu espero ser bem sucedido neste curto argumento, mas espero que faça sentido, em especial, para entendermos o porquê da nossa missão. E quero começar desta forma. Dizê-lo que o Seminário Martin Bucer Portugal, ou pelo menos este é o nosso desejo, de uma forma simples, é uma escola onde se aprende a ler, interpretar, aplicar e ensinar a palavra de Deus, tendo em vista a edificação da Igreja em Portugal, em particular no auxílio da preparação de futuros pastores e missionários. De uma forma simples, é uma escola onde se aprende a ler, interpretar, aplicar e ensinar a palavra de Deus. Deixem-me agora dar o sustento para esta missão. Deixem-me começar com o nosso Deus, com algo que eu espero que todos aqui presentes, se todos são cristãos, o possam afirmar. Começando desta forma, com uma confissão de fé. E ver como estas coisas estão, espero eu, bem interligadas. Afirmar acerca da natureza de Deus. Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma das pessoas é plenamente Deus e existe apenas um Deus. Agora, peguemos na natureza deste Deus que nós afirmamos e por isso mesmo dizemos isto, que a comunicação é inerente à natureza trinitária de Deus. Deus tem comunhão consigo próprio desde a eternidade, porque Ele é comunidade em si mesmo. Por isso a comunicação, e é bom que a Igreja entenda isto, especialmente na forma e no ambiente de relativização que nós vivemos, e muitas vezes a Igreja, a forma como lida com a palavra, de forma que tende a relativizá-la, e tendemos a escolher as coisas que mais gostamos e aquelas que nós não gostamos tanto atribuímos para a cultura ou damos qualquer outra desculpa, mas de que a comunicação, porque Deus é triuno, não é uma invenção ou exclusividade humana. De que Deus é comunicador por natureza. Porque Ele é três. É uno, mas é três. Que para além disto, Deus é também o criador da linguagem. Ele é comunicador e Ele é criador da linguagem. De que a linguagem não é invenção humana. Antes, pelo contrário, nós comunicamos porque fomos criados à imagem de Deus. Os seres humanos comunicam porque é parte inerente da sua natureza pelo facto de refletirmos a natureza do próprio Deus. Desta forma, a linguagem humana é análoga à linguagem divina. Os seres humanos comunicam porque refletem a imagem de um Deus que comunica entre si desde a eternidade. Os seres humanos falam porque Deus falou primeiro. Os seres humanos não falam porque sentiram a necessidade de comunicar e para isso desenvolveram um sistema de comunicação, que é aquilo que nós começamos a aprender desde cedo na escola. Os seres humanos falam porque assim foram criados. Entendam isto. A primeira interação registada nas Escrituras entre Deus e os seres humanos é através da linguagem humana e ela acontece por iniciativa de Deus. Lemos em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Adão e Eva são criados com a capacidade de comunicar com Deus e um com o outro. A linguagem humana é criação divina e é parte daquilo que é qualificado em Gênesis 1:31 como muito bom. Deus fala com Adão e Eva e as palavras de Deus são inteligíveis. Eles entendem. Desde o momento em que foram criados. Porquê? Porque foram criados para comunicar e foram criados já dessa altura com o sistema de comunicação, que é a linguagem. Adão e Eva são criados como seres que entendem o que Deus diz. Já com essa capacidade inerente, porque eles refletem quem Deus é. Por isso mesmo afirmamos que é a palavra de Deus que cria
e recria todas as coisas. Não esqueçam, lemos a forma como Deus criou todas as coisas e todas as coisas são criadas através do poder da sua palavra. É o que nós lemos em Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Deus é o primeiro que fala. Gênesis 1:3. E Deus disse. É através da linguagem que é dada a Adão a responsabilidade moral, em Gênesis 2:16 e 17. É através da linguagem que Adão e Eva prestam contas a Deus depois de terem pecado, Gênesis 3. É através da palavra que Abraão é chamado e recebe as promessas de Deus. E assim poderíamos ir e ficaríamos aqui a noite toda, porque nas Escrituras é sempre Deus quem toma a iniciativa. Se as Escrituras são o registro da ação de Deus na história, nenhuma dessas ações é auto-evidente no seu significado. Precisamos da palavra para nos explicar o que Deus faz. Não só para nos dizer que Deus faz, mas para nos dizer o que é que Deus faz e por que faz. Se por um lado a palavra de Deus é a iniciadora de toda a ação de Deus, também são as palavras de Deus que dão significado a tudo o que Deus faz. E deixem-me dizer que, obviamente, nós devemos reconhecer que o pecado introduziu ruído na comunicação. E muitas vezes é este ruído que é dado como razão ou como argumento para nós não acreditarmos na comunicação ou para dizermos que a palavra de Deus não é inerrante. Mas, lembrem-se disto, o resultado do pecado é de facto confusão, é multiplicidade de línguas, como lemos nas Escrituras. Mas este facto não nega, por um lado, a possibilidade de uma comunicação real e bem-sucedida. Veja-se que nós pressupomos no nosso dia-a-dia que os outros podem entender o que dizemos. Não andamos sempre a confirmar se somos bem entendidos. Porquê? Porque tomamos isso como uma evidência. Eu tomo como, eu espero que entendam as palavras que eu digo. Nós tomamos isso como um pressuposto. Portanto, nós não podemos, por um lado, negar a possibilidade, porque ela é real e bem-sucedida, da nossa comunicação, mas, por outro lado, de que a linguagem é algo bom. A linguagem não é algo neutro. Ela pode ser usada de forma errada, mas a linguagem não é algo neutro. A linguagem é algo bom, faz parte da criação de Deus. Tal como a queda corrompeu o ser humano, mas daí não resulta que a humanidade em si mesma seja má, a comunicação e a linguagem também foram corrompidas, sem que com isso a linguagem perdesse a sua virtude. E muitas vezes nós queremos atribuir esta falta de virtude à linguagem porque lhe atribuímos uma natureza humana ou algo que foi criado por seres humanos, quando não foi. A linguagem é a criação de Deus. Ainda hoje, lembrem-se, no vosso dia-a-dia, num mundo caído, a linguagem assume um papel central na vida humana. E nós acreditamos nela, porque nós pressupomos-la todos os dias. Por isso, tal como nós afirmamos e acreditamos que a humanidade pode ser redimida, porque não é a humanidade, o ser humano não é em si mesmo mau, mas porque foi corrompido, também a linguagem pode ser redimida. Assim como a humanidade encontra a sua redenção em Cristo, também a linguagem é redimida em Jesus, que é a palavra viva. Por isso, e isto já foi mencionado hoje, nós negamos que existe uma dicotomia, uma separação, uma clivagem entre a palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo, e a palavra escrita. Porque é algo que hoje também é feito e muito comum, com consequências mais graves do que possamos pensar na academia e depois na igreja também. A fé cristã afirma e valoriza as duas, a palavra escrita e a palavra viva, sabendo que sem a palavra escrita é impossível conhecer a palavra viva. Agora, uma citação de John Piper aqui que me parece muito apropriada. Vejam o que ele diz acerca desta relação. Um evangélico acredita que Deus se humilhou não apenas na encarnação do Filho, mas também na inspiração das Escrituras. Deus tem que condescender connosco
para falar connosco, de uma forma que nós possamos entender. Portanto, um evangélico acredita que Deus se humilhou não apenas na encarnação do Filho, mas também na inspiração das Escrituras. E depois acrescenta, a manjedoura e a cruz não foram sensacionais, tal como a gramática e a sintase não são. Mas foi desta forma que Deus decidiu revelar-se a si mesmo. Um pobre camponês judeu e uma fase preposicional têm isto em comum. São simultaneamente humanos e ordinários. Que o pobre camponês era Deus e a frase preposicional é a palavra de Deus não altera este facto. Por isso, se Deus se humilhou a si mesmo ao tornar-se carne e ao falar linguagem humana, ai de nós se arrogantemente presumirmos que podemos ignorar a humanidade de Cristo e a gramática da Escritura. É por isso que a Escritura é central, como nós ouvimos na vida da Igreja. Ela é central na missão, ela é central na cultura, porque nós somos pessoas que comunicamos porque fomos criados assim. A linguagem não é algo má. E nós não podemos fazer a diferenciação, uma clivagem, uma dicotomia falsa entre a palavra escrita e a palavra viva. Sem com isso negarmos o próprio Deus e o conhecimento teológico é o conhecimento do próprio Deus. Por isso podemos dizer assim, que nem a encarnação Deus torna-se carne, mas a perfeição de Deus mantém-se inalterada. Deus não se torna imperfeito. Deus torna-se homem. O Filho não é menos perfeito pelo facto de se ter feito homem. Ele humilha-se sem nunca se tornar imperfeito. É por isso que lemos em Hebreus 1, 3a, que na sua humanidade, está a falar na sua humanidade, Ele é o resplendor da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa. Pensem nisto. É na humanidade, não está a falar na divindade de Jesus. Está a falar na humanidade de Jesus, quando o Deus Filho se torna homem, Ele revela Deus de forma perfeita, de uma maneira que podemos dizer isto, que Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Por isso podemos dizer assim, que a humanidade de Jesus, com todas as limitações inerentes à condição humana, e apesar de ter sido criada num mundo caído, ela não é, nem foi, um obstáculo a que Deus se revele de forma perfeita através dessa mesma humanidade. Acreditamos que Deus se revelou de forma perfeita na pessoa do Filho enquanto homem? Afirmamos que sim. Apesar de estar em condição humana. Por isso, da mesma forma, e pela vontade de Deus, a palavra escrita, apesar de uma comunicação em linguagem humana, e apesar de ter sido escrita por homens, não é obstáculo para que Deus se revele de forma perfeita a nós. Mesmo, mais uma vez, que tenha sido escrita por homens imperfeitos e pecaminosos e no mundo caído. As Escrituras são perfeitas porque elas são as palavras de Deus. Escrita por homens, mas movidos pelo Espírito Santo. Escritas por homens, mas palavras inspiradas por Deus. O Evangelho, notem isto, o Evangelho, as boas novas da salvação, são uma mensagem verbal, comunicada através de linguagem humana. Nós acreditamos que o conhecimento de Deus é salvação, João 17,3, e que por isso a palavra é o meio principal estabelecido por Deus para a salvação, a ponto de podermos afirmar que sem o Evangelho anunciado através de palavras humanas, não existe salvação. Se o Evangelho não for pregado, se o Evangelho não for anunciado através de palavras humanas, não existe salvação. Por isso é que acreditamos em missões. E por isso é que essa responsabilidade nos foi dada. Porque, mais uma vez, Deus podia, se Ele desejasse, salvar as pessoas da forma como Ele entendesse, mas Ele entende utilizar como meio principal a sua palavra através da Igreja no poder do Espírito Santo. Agora, notem isto, irmãos. É Deus quem salva na e pela pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Ok? O objetivo, não me entendam mal,
eu não estou a dizer que as palavras do texto bíblico são mágicas em si mesmas, porque elas não são. Mas a palavra de Deus é o meio instituído pela vontade de Deus para a salvação. E ao mesmo tempo, como já foi dito, as Escrituras não extinguem a sua função no momento da justificação. A palavra é também o meio principal para a santificação do Filho de Deus, para a santificação da sua Igreja. Quando Jesus ora ao Pai, Ele pede para santifica-os na verdade. E depois acrescenta, a tua palavra é a verdade. É o meio que Deus escolheu e estabeleceu para a nossa salvação e para o nosso crescimento em maturidade. Por isso, no seminário Martin Bucer, nós acreditamos na palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. Afirmamos a sua necessidade, suficiência e perspicuidade, ou clareza. A palavra de Deus não foi escrita para servir de mero meio falível de um suposto encontro individual com Deus. As Escrituras são a palavra de Deus, independentemente das pessoas o reconhecerem ou não, porque essa é a natureza do texto bíblico. A palavra escrita não é um fim, porque o fim é Deus, mas é um meio necessário para nos relacionarmos com Ele. Por isso, os pastores, aqueles a quem Deus confiou o seu rebanho, podem corretamente ser chamados ministros da palavra. A palavra de Deus é o fundamento e o alimento do rebanho. O pastor não é, em primeiro lugar, um administrador, um psicólogo ou um animador social. A imaturidade da Igreja moderna no Ocidente não é resultado de circunstâncias, não é um assunto de logística. A imaturidade da Igreja é reflexo do crescente descuido pela palavra de Deus. A superficialidade da fé é um reflexo da superficialidade com que tratamos as Escrituras. Se a palavra de Deus é o alimento do rebanho, uma dieta magra resulta em igrejas subnutridas. O nosso problema, irmãos, não é um assunto de logística. Não é um problema de sistema. O nosso problema é um problema de coração, que só é resolvido através da palavra pregada e da palavra recebida e da palavra aplicada. Por isso, para o pastor ser ministro da palavra, é importante fazer da palavra o seu foco. Porque nós queremos passar a homens fiéis, como Paulo disse a Timóteo, a verdade que nos foi confiada a nós. Mas se por um lado, deixem-me dizer que nós não queremos pastores que debitem da sua sabedoria, mas que tenham a sua sabedoria arraigada na palavra, também não queremos ao mesmo tempo pastores que sejam meros regurgitadores de informação em segunda mão. Que isto também é muito comum. Porque muitas vezes aqueles que dizem que têm uma grande centralidade de palavra bebem de segunda mão para afirmar coisas acerca da palavra e secundarizam a palavra em vez de passar tempo na palavra. E agora deixem-me dar uma ilustração. E tomem-na com muita graça, ok? Porque o objetivo, se é uma ilustração e uma provocação ao mesmo tempo, ela é para servir como encorajamento, não é uma provocação para discussão, mas espero eu que seja uma ilustração clara. Deixem-me falar um pouco, e muito rapidamente, sobre as línguas bíblicas. Eu pergunto estas coisas. Por que razão, irmãos, por que razão, num mundo em crescente nível de educação, e vejam o que era a população portuguesa há 50 anos atrás e agora, portanto, estamos a crescer em nível de educação, por que razão, num mundo em crescente nível de educação, o interesse e estudo nas línguas bíblicas tem diminuído? Por que razão, com a escolaridade geral a aumentar, as línguas bíblicas são cada vez mais secundarizadas a ponto de se tornarem marginais no estudo teológico e nos nossos seminários? Isto não se resume ao nosso país. E agora, como provocações são muito mais fáceis de fazer através de outros, eu uso uma citação não minha, mas de Martinho Lutero, porque ele ofendia pessoas como parte da sua existência e é mais fácil utilizá-lo a ele. Portanto, se o quiserem culpar, culpem a ele e não a mim.
Mas Martinho Lutero escreveu isto. E agora pensem no contexto em que Lutero estava. Ok? E se acharem que ele é exagerado, pensem duas vezes. Diz assim, ou disse assim, Martinho Lutero. Porque Satanás pressentiu o perigo e percebeu que se as línguas bíblicas fossem reavivadas, uma ferida seria aberta no seu reino, que muito dificilmente poderia ser estancada. Como percebeu que não poderia parar este reavivamento, ele agora tem como alvo manter-nos em tal racionamento para que o seu conhecimento seja negligenciado.